Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo hoje critica aquelas pessoas que vivem precisando de um sinal para acreditar. Parece que as coisas não mudaram muito. Basta se ouvir dizer de uma santa que chora mel, a outra chora azeite, e tem uma que pisca, e pronto, começam procissões, e vai para Jacareí, cuja aparição nem é reconhecida pela igreja, e vai não sei na onde aparece o anjo não sei das quantas, e tanta coisa, tanta confusão, porque as pessoas precisam de evidências e de sinais miraculosos para darem a Deus a sua adesão de confiança. Hoje, na primeira leitura, o grande apóstolo, falando aos romanos, ele disse que nós devemos a Deus a obediência da fé. O que significa isso? Que a fé é um ato de obediência a Deus, mesmo que não tenha evidência e clareza, eu acredito por causa daquele que está falando. Eu vou explicar melhor. Veja bem, na língua portuguesa nós temos alguns sinônimos. Por exemplo, da palavra fé, que em latim é fides, veio uma palavra portuguesa que todo mundo, principalmente quem é casado e casada, deseja na sua vida. Alguém pode supor? Exato, né? Da palavra fides, que é fé, nós tiramos a palavra fidelidade. Todo mundo no casamento jura fidelidade, né? É a mesma raiz. Fé, fides, fiel, fidelidade. Mas não só, há um outro sinônimo na língua portuguesa de fidelidade. Também nós podemos colocar o sinônimo confiabilidade ou confiança. É interessante que no Antigo Testamento, a língua empregada era o hebraico, e a palavrinha para fé era e é emuná. O que é que significa emuná, que a tradição cristã resolveu traduzir como fides, que gerou a palavra fé? Emuná, ela significa muita coisa, difícil de traduzir, mas a ideia dela é interessante. Como o povo era nômade, ou seja, não era sedentário, não tinha uma casa fixa e andava de barraca em barraca pelo deserto durante 40 anos, de tenda em tenda, eles tinham que encontrar um lugar para fazer a barraca, para passar a noite, que fosse seguro, onde estivessem livres das feras, onde estivessem livres dos escorpiões, das aranhas. E após muito sondar e encontrar um lugar adequado, ideal, eles batiam a estaca no chão. E batendo a estaca no chão, amarravam as suas barracas, as suas tendas. A esse ato de você fincar a estaca no chão, o judeu, o bom judeu, usa o termo emuná. Emuná é o ato de você fincar a estaca, porque você não precisa mais procurar um outro lugar para ficar, você já achou. Nos primeiros anos do cristianismo, um dos símbolos mais queridos dos santos e das santas mártires de nossa igreja é a âncora. Por sinal, está ali, não é? Está vendo ali?
nos pés da Santa Filomena. E bem na entrada de uma das portas centrais da Basílica de São Pedro, ou seja, do Vaticano, há uma santa gigantesca, toda de mármore, belíssima. Se não me falha a memória, que é muito santo, se não me falha a memória, acho que é Santa Luzia ou é Santa Inês, é uma das duas. Tantas, as duas são mártires. E aos pés daquela imagem de mármore gigantesca, tem uma âncora gigante. Por que os cristãos sempre gostaram da âncora? Porque um navio só lança a âncora depois de muito tempo procurar encontrar um porto que ele acha que é seguro. Daí vem Porto Feliz, Porto Seguro, né? E por aí vai. O cristão é aquele que não precisa mais procurar. Ele já achou aquele no qual ele confia, que dá sentido para a sua vida, de modo que ele não precisa mais ficar procurando. Ele já jogou a sua âncora e já se encontrou, já se achou na vida. A esse gesto de fincar, de se estabelecer, é daí que vem a palavra emuná, que gerou a palavra fides, que nos gerou em português a palavra fé. Ora, amados e amadas, devemos, portanto, prestar ao Senhor a obediência da fé, que crê mesmo sem provas, mesmo sem sinais, mesmo sem evidências. É muito fácil a gente crer quando milagres escabrosos acontecem diante dos nossos olhos, uma imagem que mexe a mão, a outra que verte não sei o quê, uma gruta que brotou da sequidão de um deserto. Aí é fácil, né? Com sinais é fácil. Deus quer que você creia sem evidências. Deus quer que você acredite por aquilo que Ele é. E é então que vem um outro sinônimo para fidelidade, para confiabilidade. O terceiro sinônimo é credibilidade. O que é que significa isso? Eu vou explicar. Imaginemos nós que alguém chega e diz assim: olha, vocês sabem que na cidade de Sorocaba será construído um aeroporto internacional? Seria uma ideia fantástica, né? Se os nossos líderes não tivessem uma cabeça de ervilha, né? Mas tudo bem. Mas vamos imaginar, será construído um aeroporto internacional. Aí você fala assim: verdade, jura? É. Aí você pergunta assim: quem falou? Aí o fulano diz assim: quem falou foi o João Mentira. Bom, quem falou foi o João Mentira, então passa amanhã. Em outra oportunidade eu escuto. Agora, você ouve a mesma notícia: vai ser feito o aeroporto internacional em Sorocaba. Quem foi que falou? Quem falou foi Dom Júlio. Foi o arcebispo. Bom, então deve ser verdade. O arcebispo não vai mentir para nós, né? Quem falou? Você entendeu? Uma notícia, para que ela seja digna de credibilidade, depende do mensageiro. Para que ela tenha credibilidade ou não. Está entendendo? Você sempre pergunta: quem foi que falou? Bom, se foi ele que falou, é que ele fala coisa com coisa, não dá para você acreditar muito não. Então veja bem, o que é a obediência da fé que nos gera credibilidade? Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo fala que os mortos não estão mortos, que eles estão vivos do outro lado, e que a gente vai ressuscitar no último dia com o corpo glorioso, quem falou? Quem falou foi Jesus, não foi o Padre Wagner, não foi o Papa, quem falou foi Jesus Cristo. Bom. Então, como ele não se engana e não pode se enganar, então eu dou a ele a minha obediência da fé, ainda que eu não tenho provas, por causa daquele que me falou, por causa daquele que me disse. Então, veja que interessante, é importante não só a notícia, mas quem é o portador daquela notícia. E o que é a fé? A fé, então, é você aderir às verdades reveladas, mas por causa daquele que falou. Quem foi que falou? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E como Ele é a própria verdade, Ele não se engana, nem pode se enganar, ainda que não entenda nada, como que o morto, depois de enterrado, pode continuar vivendo? Eu creio, pois eu presto a Ele a obediência da minha fé. Isso é fantástico. É aí que a gente aprende que a fé, guardem isso, a fé anda sempre de mãos dadas com a obediência. Ter fé já é obedecer a um Deus que se revela. E por isso, então, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, a palavra nos diz: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Olha só, a palavra falando para nós, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Tome cuidado com a síndrome de São Tomé antes da sua conversão. São Tomé precisava de evidências. São Tomé, antes de se converter, queria ver para crer. Essas pessoas não serão abençoadas em suas vidas, porque elas
tentam a Deus pedindo um sinal. E aqui vai um puxãozinho de orelha para o padre e para todos nós. Você é uma pessoa que quando ora para Deus, pede uma graça para Ele, fica pedindo um sinal? Fica tentando Deus? Eu pedi tal coisa, se for para ser que o semáforo se abra agora. Eu pedi tal coisa, se for para ser que venha uma borboleta e pousa na ponta do meu nariz. Para com essa palhaçada. Ore, confia e espera. E pare de tentar a Deus. Quando você fica pedindo um sinal aqui, sinal acolá, você está tentando a Deus. Você não está prestando a Ele a obediência da fé. Porque o maior sinal de todos os tempos já nos foi dado. É Jesus crucificado. Você precisa de um sinal maior do que esse, então quem não está bem é você. Tá certo? Às vezes você e eu, a gente não toma cuidado, a gente tem dúvida até se Deus gosta da gente, até se Deus ama a gente. Mas como é que eu posso ter dúvida se Deus me ama depois da cruz? Está aí o sinal que é maior do que Jonas. E você está precisando de outro sinal. Está precisando que outro milagre aconteça para que você creia. Não basta Deus ter morrido na cruz por você. Eis o sinal que é maior do que Jonas. Pare de tentar a Deus. Preste a Ele a obediência da fé. Quero terminar falando sobre incredulidade, sobre uma cena que aconteceu em uma das nossas escolas. Um dia na sala de aula, a professora estava explicando para os alunos a teoria da evolução, que é uma teoria, né, de Darwin, e como ela não era ateísta, ela criticava os alunos que tinham religião, então ela chamou o mais catoliquinho da turma, chamava-se Tomás, e falou para ele: Tomás, olha a janela, vês a árvore lá fora? Tomás respondeu: sim, professora, vejo. Muito bem. Olhe mais uma vez agora para outra janela. Tomás, vês a grama verde lá fora? Ele respondeu prontamente: sim, professora, estou vendo. Né? Agora você vai fazer o seguinte: você vai sair e chegando lá fora, olhe para o céu e depois você volta aqui. Ele foi, fez como a professora falou, estava valendo nota, um teste, né? Foi lá, olhou para o céu. Quando ele voltou, a professora perguntou: Tomás, agora responda diante de toda a classe. Olhaste para o céu? Ele: sim. Viste a Deus? Ele respondeu: não, infelizmente não. Então a professora, com um ar de triunfo, olhando para os outros alunos: estão vendo? A árvore Tomás viu, a grama o Tomás viu, o céu o Tomás viu, mas Deus o Tomás não viu e nem verá, porque Deus não está ali. Deus é uma invenção dos homens. Deus não existe. Portanto, eu, a professora, provo para toda a classe que, como Tomás não viu a Deus, Deus não existe. Fez-se um silêncio na classe, e como Deus fala através de todos, que no Antigo Testamento Deus falou até pela mula de Balaão, eu sempre falo, se Deus falou pela mula de Balaão, Ele fala pelo Padre Wagner também. Então, naquele momento, o mais arteiro da classe, o Pedrinho, se levantou, pediu permissão para a professora. Professora, gostei. Vamos continuar aplicando a sua tese. Posso também fazer perguntas para Tomás? A professora sorriu e falou: agora sim eles aprenderam que esse negócio de religião é bobagem. Então, Tomás, vês a grama lá fora? Vejo, sim. Vês as árvores? Sim. Vês o céu? Também. Agora olhe para a professora, Tomás. Vês o cérebro da professora? Não. Portanto, concluímos, de acordo com a aula de hoje, que a professora não tem cérebro. Se tivesse, todos nós o teríamos visto. Não limite a tua fé por aquilo que você vê. Porque Deus criou todas as coisas, rezamos no credo niceno-constantinopolitano, as visíveis e as invisíveis. E quer saber? As invisíveis são muito maiores em número e grau do que as visíveis. Deus criou mais coisas que a gente ainda não vê do que aquelas que a gente vê. Dê a Ele a adesão da fé, a credibilidade, a confiança. E seja um católico de verdade, viu? Que já enfiou a estaca no chão, que não precisa procurar mais nenhuma outra religião, pois já descobriu a religião que dá verdadeiro sentido à sua vida. Você não precisa procurar mais, você já achou. Pare de procurar. Assim seja. Amém.